Leitura da Bíblia. Dando continuidade à leitura da Bíblia do livro do Levíticos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Vamos escutar e lermos juntos agora. Levítico 7. A regulamentação da oferta pela culpa. Eis a lei do sacrifício de reparação. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e derramar-se-á o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar, em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Esta é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação far-se-á exatamente como o sacrifício pelo pecado. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda oblação cozida no forno, na caçarola ou na frigideira será do sacerdote que tiver oferecido. Toda oblação amassada com óleo, ou seca, pertencerá aos filhos de Arão que a dividirão equitativamente. A regulamentação da oferta de comunhão. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, oferecer-se-ão com a vítima de ação de graças bolos sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento untadas de óleo, e farinha frita em forma de bolos amassados com óleo. Oferecer-se-ão também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico oferecido em ação de graças. Apresentar-se-á um pedaço de cada uma dessas ofertas em oblação reservada para o Senhor, ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças oferecida em sacrifício pacífico será comida no dia da oblação. Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comida no dia da oblação, e o que sobrar se comerá no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no terceiro dia será consumido pelo fogo. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no terceiro dia, esse sacrifício não será aceito. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não se comerá, será queimada no fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico. Mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundície humana ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável, e comer, em seguida, da carne do sacrifício pacífico pertencente ao Senhor, será cortado de seu povo. A proibição de comer gordura e sangue. O Senhor disse a Moisés: Dize isto aos israelitas: não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor em sacrifícios feitos pelo fogo será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais. Todo aquele que comer sangue, seja que sangue for, será cortado de seu povo. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Dize isto aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, trar-lhe-á a oferta tomada do dito sacrifício. E trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor, a gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos.
Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como sua porção a coxa direita. Eu tomei, com efeito, dos sacrifícios pacíficos dos israelitas, o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte, e os dou ao sacerdote Arão e seus filhos, como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Esta é a parte que tocará a Arão e seus filhos, dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção, é o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico. O Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico 8. A ordenação de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: Toma a Arão e seus filhos, as vestes, o óleo para a unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos. E convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se a Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu a Arão com a túnica, a cintura e o manto. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou o urim e o tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha, e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu-o com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os filhos de Arão, e os revestiu de túnicas e de cinturas, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e, com o dedo, o pôs sobre os cornos do altar, purificando o altar. Tomou, em seguida, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi, em seguida, cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça aos pedaços a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e do seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão. Pôs-lhes o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no hálux do pé direito. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos, colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos para agitá-los como oferta diante do Senhor.
Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor a sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, finalmente, o óleo de unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim a Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: Cozei a carne à entrada da tenda de reunião. O que sobrar da carne e do pão, queimá-lo-eis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor que se faça novamente, em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por Moisés. Levítico 9. Os sacerdotes começam o seu ministério. No 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos com os anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro, em sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: Tomai um bode, em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: Eis o que ordena o Senhor, fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: Aproxima-te do altar. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos cornos do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima pelo pecado, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou, em seguida, o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços, com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas, e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e, tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou-o e o ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação, e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos, e Arão queimou as gorduras no altar. Agitou, em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como o tinha prescrito Moisés. Arão levantou então as mãos para o povo, e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou gritos de júbilo e prostrou-se com a face por terra. Levítico 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado.
Saiu, então, um fogo de diante do Senhor que os devorou, e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafom, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes dissera. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar: não descubrais as cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda de reunião, para que não morrais, porque o óleo de unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram a palavra de Moisés. O Senhor disse a Arão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. A fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro. E de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por Moisés. Moisés disse a Arão, e Eleazar e a Itamar, os dois filhos sobreviventes de Arão: tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo ao Senhor e comei-a sem fermento junto do altar, porque esta é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis, também, em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada, isto é o que vos toca a ti e a teus filhos como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los adiante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se, então, contra Eleazar e Itamar, os últimos filhos de Arão. Porque, disse ele, não comestes no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devíeis tê-la comido em um lugar santo como ordenei. Arão disse-lhe: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro de Levítico, nos capítulos 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Paz e bênçãos a todos.